aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar de um quadrinho que já saiu há algum tempo, mas que só veio chegar agora na minha cidade. Tex Gigante, número 32, O Magnífico Fora da Lei. Essa história ela fala do Tex quando jovem, então ela serve como um tipo de prelúdio para Tex Willer, a série mensal. Você pode ter uma noção dessa série olhando os videozinhos que estão aqui, que vão aparecer aqui em cima, pois eu já gravei 2 vídeos a respeito de Tex Willer, a série mensal mais recente aí de Tex no Brasil, ou melhor, né, uma das, porque também tem Grandes Aventuras de Tex. Voltando aqui a nossa HQ, ela é escrita pelo Mauro Bozelli e desenhada pelo Stefano Andreucci ou Andreucci, e ela tem esse formato, é o Tex Gigante, então é bem grande mesmo, e eu acho muito interessante porque valoriza bastante a arte do artista. Então, ela custa R$ 24,90, um valor que eu considero justo, tendo em vista que o formato é interessante, as histórias são inéditas e é lançada apenas uma vez por ano. Outro detalhe importante, né, nessa história aqui é que a proposta da Tex Gigante é tipo assim, o autor ele faz aquela edição e não se repete, então provavelmente não haverá outra com esse artista magnífico. Vamos lá, já faz algum tempo que o Mauro Bozelli ele vem, né, alguns anos já, escrevendo histórias da juventude de Tex, principalmente o período em que ele era o quê, né? Fora da lei. E tudo isso eu acho que meio que foi servindo para preparar o terreno para Tex Willer, que é uma série sensacional que está aí aqui no Brasil, pau a pau com a italiana. A gente só está atrasado 2 números, então é bem recente. E essa série, aliás, essa história, ela, como eu disse antes, né, ela vai falar um pouco dessa fase, né, juvenil do Tex. Como é que começa mais ou menos ela, né? O Tex mais velho, ele tá aí na beira da fogueira com o Kit Carson e o Kit Willer, seu filho, e ele começa a contar, né, as histórias, um determinado episódio da vida dele ainda quando ele ainda era fora da lei. E ao longo da história você vai ver o seguinte, né? O Tex ele já procurado por ter matado o assassino do seu irmão, Sam. Ele é acusado de um crime que ele não cometeu, que é o de roubo. Ele estava sendo procurado por roubo, né, como ladrão. E isso ele não fez. Então assim, quanto à morte do assassino, a vingança do Tex, ele estava bem resolvido, matou eu mesmo e pronto, né? Mas com relação a morte ao roubo que estavam acusando ele, não aconteceu, não foi ele que fez. Então ele, ao longo da história, ele vai tentar provar a inocência dele daquele crime. Então, para isso, o Tex ele vai a uma cidade tomada por bandidos, onde ele sabe que provavelmente o mandante ou o próprio assaltante está lá, e ele vai investigar o que aconteceu de fato. É bem interessante porque é uma parte detetivesca do Tex, né, em ação. Além disso, lá ele descobre que existem 2 grupos, né? Um grupo liderado por um irlandês e outro por um mexicano. E esses grupos, né, essas facções criminosas dominam a cidade e vivem em pé de guerra, ao mesmo tempo que há uma espécie de acordo de cavalheiros, né, para que nenhum invada o território do outro. Tex ele vai ter a ajuda de um golpista chamado Dustin, que já é um senhor, um velho, e junto com ele um jovem, né, o Will Kramer, que quer ser um fora da lei, e vem Tex uma oportunidade de aprender mais sobre o ofício. Cara, esse é o plano de fundo da história, mas é muito mais que isso, porque ela é repleta de ação, muitos tiroteios, muitas situações de vida ou morte. O Tex ele se vê numa situação de sobrevivência em um determinado momento muito séria, e é uma história com muitas reviravoltas. Às vezes um plano que deveria dar certo dá errado, às vezes uma coisa que ele nem esperava acontecer, acontece. E tudo isso torna a história uma espécie de montanha-russa, sabe? Foi isso que eu senti quando eu estava lendo Tex Willer Gigante, número 32, né? E você vai tendo essas
essas emoções, né, que vão aparecendo do nada, né, e você não sabe o que vai acontecer logo adiante. Muito legal mesmo, muito bem escrito o Mauro Bozelli, e a arte está estupenda. O trabalho de sombra, o dinamismo na hora das cenas de ação, de tiroteio, é sem igual. Além disso, nessa história você vai entender como o Tex conheceu e estabeleceu um laço de sangue com Cochise, né, um indígena extremamente respeitado e intimidador. Nesse quadrinho está muito imponente. Então vale muito a pena você conferir isso aqui como curiosidade para a próxima série, que é a Tex Willer em si, que eu recomendo você ler, né, e acompanhar. Outro ponto interessante, né, o clímax da história, com um duelo de 2 contra 4. Poxa, muito bacana, a expectativa, tudo muito legal mesmo, e tudo isso muito bem escrito e desenhado nessa edição. Gente, a arte é um caso à parte, assim, é um show à parte, porque, né, ela realmente, assim, chama demais a atenção, né? O roteiro não lhe deixa enfadonho em momento algum. Eu li essa história não de uma vez, mas quase toda de uma vez, né? Porque por questão de tempo mesmo. Então vale muito a pena, ela é eletrizante. Tex Willer, magnífico, fora da lei. Tex gigante, magnífico, fora da lei. Super recomendo para você, né? E ela também serve como uma espécie de porta de entrada nas histórias em quadrinhos de Tex Willer. Então, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte, compartilha e comenta aí se você já leu, já ouviu falar desse personagem. O que é que você achou dessa história? Há quanto tempo você leu isso aqui? Porque chegou essa semana, meu, aqui na cidade, João Pessoa, Paraíba. Então, a data aqui, o ano, aqui diz no editorial que é de outubro de 2017. Só tem 2 anos de atraso, né, gente? Pô. Então, comenta aí e bora ler quadrinhos.